Eu botei Começa aqui. por onde? São os 3 pontinhos, né? Tá gravando aí, tá, né? Gravando. Não. Tá gravando. Não, tá a gravar. Tá. Tá gravando. Você vai começar, Hertz? Posso começar também. Eu posso começar, então. Não tem problema, não. Ó, mas vem aqui, aqui no meu tá assim, a gravar. Eu acho que não tá gravando, não. Tá gravando já? No meu tem Aqui tá gravando. No meu também. Deixa eu mostrar aqui. Ah, então pronto. O meu tá gravando. Aqui. Tá gravando. Só me dê explicações iniciais para eu lembrar. Quando eu aperto os 3 pontinhos, eu vou aonde mesmo? Para ir atrás Não, é na setinha, na seta. na setinha. Uma janela. Uma janela, já vi. O trabalho está pronto já. Se Então, quiser, eu apresento também. Não, eu apresento primeiro, por causa do menino. Vamos. Então, só para organizar. Só para organizar. Deixa que a Elenilde definir a ordem e o tempo, não é, Hermínio? Então, Vanderlan vai começar. Deu um tempo de 15 minutos. Depois Hertz, Keila e Cíntia por último. Pode ser assim, então, né? E aí o tempo de apresentação é de 15 minutos e os arguidores têm 10 minutos. É isso, Hermínio? A apresentação é 10. Pronto, 10 e os arguidores têm 5 minutos, é isso? Mais ou menos isso, Elenilde, exato. Tá. Pronto, quando puder, eu começo aqui. Só um segundinho. Ok, então vamos começar, né? Pode começar, Vanderlan. Pronto, meu nome é Vanderlan, eu sou estudante de mestrado, o meu orientador é o professor Dr. Manuel Hermínio de Aguiar Oliveira. Eu vou apresentar o meu trabalho, que é avaliação cognitiva dos indivíduos idosos, com deficiência congênita isolada do hormônio do crescimento. A cognição ela é mais bem definida como a com a forma de processamento de informações. A cognição ela é dividida em domínios cognitivos e, a depender do autor, ela pode ser dividida em diferentes formas, diferentes domínios. Nesse caso, esse autor dividiu em 7 domínios: sensação e percepção, habilidades motoras da construção, atenção, memória, função executiva, processamento de informação e linguagem. Fisiologicamente, o hipotálamo vai produzir o GHRH, que vai induzir a produção do GH pela hipófise e vai terminar na produção do IGF-1 pelos órgãos-alvo. Nos indivíduos com síndrome de Itabaianinha, há uma mutação no receptor do GHRH, vai fazer com que o GHRH não consiga atuar na hipófise, ocasionando baixa da produção de GH e muito baixa produção dos níveis de IGF-1. Isso vai ocasionar baixa estatura proporcional, a face de boneca, a voz aguda, obesidade truncal com baixa massa magra e a pele fina e enrugada precocemente. O que se observa também é que esses indivíduos apresentam um adequado desenvolvimento dos olhos e do cérebro, indicando que o desenvolvimento desses órgãos eles têm um padrão de desenvolvimento diferente do padrão de desenvolvimento do crescimento longitudinal. A hipótese é de que possa haver uma produção local da IGF-1, IGF-2 e GH nesses órgãos. Esses indivíduos eles têm são predispostos a ter aterosclerose, diabetes, doença alcoólica, ou doença hepática gordurosa não alcoólica e câncer de pele não melanoma.
mas essas condições raramente progridem para uma doença que vá prejudicar a longevidade desses indivíduos. O que tem que ser observado é que esses indivíduos com síndrome de Itabaianinha, eles têm um envelhecimento físico e cognitivo mais saudável, eles são mais ativos, eles têm uma função musculoesquelética aparentemente normal e a função cognitiva aparentemente preservada, mesmo em idades avançadas. O que se sabe hoje sobre deficiência isolada do hormônio do crescimento em seres humanos, a gente só tem em relação à síndrome de Laron, da coorte de Equador. Na coorte de Equador foi observado que os indivíduos que têm a síndrome de Laron, eles têm inteligência que se compara com os familiares e com a comunidade de mesma idade. E o que chama mais atenção para o nosso estudo é essa segunda avaliação aqui, que ela mostrou que em um teste cognitivo, os indivíduos com síndrome de Laron do Equador, eles apresentaram uma performance melhor no teste, e na avaliação por ressonância nuclear magnética funcional, ela mostrou que essa melhora de pontuação nos testes, ela foi acompanhada também de melhor ativação nas áreas frontal, parietal e hipocampal, quando se estava fazendo o teste. O teste era o seguinte, tinha 3 botãozinhos e os indivíduos eles iam ter que apontar se era a mesma figura, se eram figuras similares com essas da calça, ou se eram figuras totalmente diferentes. E os indivíduos que tinham a deficiência do hormônio do crescimento, eles mostraram a performance nos testes que, quando se transferiu graficamente, os indivíduos com a deficiência do hormônio do crescimento, eles tinham um gráfico semelhante aos indivíduos que eram adultos mais jovens. E o controle, eles tinham um padrão que se assemelhava mais aos indivíduos mais idosos. A nossa hipótese é de que a deficiência do hormônio do crescimento ela pode promover uma neuroproteção em relação ao envelhecimento cerebral. Os objetivos é avaliar a função cognitiva nesses indivíduos, e os objetivos secundários é avaliar os domínios cognitivos que estão mais relacionados ao declínio cognitivo precoce, que seria a memória, a construção, linguagem, função executiva, atenção e cálculo. É um estudo transversal com grupo controle. A ideia seria utilizar 30 indivíduos maiores de 60 anos de idade, 15 com a síndrome de Itabaianinha, 15 controles, e os critérios de exclusão seriam AVC, AIT, epilepsia, TCE, neurocirurgia, uso de benzodiazepínicos, uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. Os métodos seriam, a gente faria avaliação laboratorial para excluir causas de demência, função tireoidiana, dosagem de vitamina B12, ácido fólico, VDRL, HIV, e aplicar a bateria de testes, que seria como se fosse aquela das figurinhas para fazer uma avaliação funcional desses indivíduos. O teste se chama LICA, ele consiste de 13 subtestes, ele pode ser aplicado em indivíduos analfabetos e alfabetizados, e ele vai avaliar aqueles 6 domínios cognitivos que estão mais relacionados ao declínio cognitivo precoce. Dessa vez, eu posso dizer que foi terminado o processo de tradução, já passou pelos juízes, que são psicólogos lá da UFS, e os juízes disseram que está tudo ok.
Foi uma tradução, não é uma validação, que a validação não teria condições de ser realizado, e a aplicação do teste por volta de 40 minutos. O teste são os 13 subtestes. O subteste 1, 7 e 8 eles estão relacionados a uma história. Ele vai avaliar a memória. O primeiro teste, eu vou falar a história, a pessoa vai ter que repetir a história. No sétimo subteste, vai passar esses outros 6 subtestes e ele vai ter que repetir a história. E o reconhecimento vão ser dados as questões de múltipla escolha, ele vai ter que responder de acordo com o que foi falado na história. Construção com palitos, vai avaliar a construção, o visoespacial, e o indivíduo vai ter que replicar 10 imagens usando 4 palitos, com pontas vermelhas. Recordar palavras, vai avaliar a memória. No subteste 3, o indivíduo vai ter que repetir as palavras que eu falar, as 10 palavras que eu falar, 3 vezes seguidas. Passados mais 3 testes, ele vai ter que repetir mais uma vez as 10 palavras, e o reconhecimento vão ser dadas 20 palavras, ele vai dizer as que eu disse, e as que foram ditas e as que não foram ditas. A atenção, ela é avaliada por esse exame, o visoespacial SPAN, e ele é mais ou menos assim. Eu vou apontar para blocos, vou dar uma sequência e o indivíduo vai ter que repetir a sequência. A primeira vez vai ser repetir a mesma sequência e a segundo teste ele vai ter que fazer a minha sequência ao contrário. O teste de dígitos de Stroop, ele vai avaliar a função executiva. A primeira parte ele vai ter que dizer o número que está escrito dentro da célula, e a segunda parte do teste ele vai ter que dizer quantos números tem dentro de cada célula. O cálculo, vão ser falados cálculos simples de adição, subtração, multiplicação e divisão, e o indivíduo vai ter que dizer o resultado, vai avaliar o domínio de cálculo. O reconhecimento visual vai avaliar a memória visual, e o indivíduo vai ter que dizer quais foram as figuras que ele fez com os palitos e quais as que não viu, quais as que ele não viu. A fluência animal vai avaliar a função executiva, o indivíduo vai ter que dizer a quantidade máxima de animais que pode falar dentro de 1 minuto. E o último teste é o reconhecimento de cor e objetos, vai avaliar a linguagem, e o indivíduo vai ter que dizer, primeiro, qual a figura que é a original, e vai ter que nomear o objeto. E acabou. O que eu trouxe de atualização é que, dessa vez, a tradução está tudo ok agora, foi passado pelos juízes, e está tudo pronto para ser aplicado o teste. Pronto, acabei. Ok, Vanderlan, obrigada. E eu vou passar para a banca para comentar. A professora Carla quer iniciar? Pode ser, posso começar assim. Vanderlan, primeiro, parabéns pela sua apresentação, viu? Você cumpriu o tempo. Agora, eu estou achando que essa questão da apresentação com uma outra tela não está legal. Porque você aparece escuro, né, na tela que você está, e olhando para outro lugar. Você não aparece em nenhum momento olhando para frente, né, que é onde você devia estar apresentando, no caso virtualmente, olhando para o computador. É porque aqui está bem complicado, porque a internet, eu estou usando a internet do celular, e eu estou falando pelo celular também. Foi isso que eu percebi. É exatamente isso que a gente percebe, que você está falando por uma câmera, né? E aí essa imagem desse cachorrinho fica chamando a atenção, piscando aqui, né? Distraindo da atenção sua, né, para a gente. Então, na verdade, assim, se a gente está dando a aula, né, no momento que você está apresentando, nesses 10 minutinhos, o ideal é que você esteja olhando para a câmera, né? Então, ou olhando para a plateia, então, não olhando para outra telinha, que aí você ficou assim o tempo inteiro no canto,
né, um pouco escuro, eu entendo que é a internet, que é a limitação, mas você está meio escuro olhando de lado, né? Aí talvez abrir a câmera desse computador aqui, que está apresentando os slides, né, que está com o cachorrinho, para ver se você não ficaria melhor, né, para o momento de uma apresentação definitiva, né? Outra coisinha só, bem simples, é que ficou aparecendo o ocultar, dizendo que está aparecendo, e teve alguns slides que aquele ocultar embaixo, aquela barrinha que tem assim, interromper a apresentação, né? E era para você ter ocultado aquilo ali. Teve slide que você colocou que ele fica em cima da informação. Aí o ideal era que retirasse também. Coisas simples, mas que assim, que atrapalha um pouquinho, né, numa apresentação mais definitiva. No mais, assim, mais uma vez, né, a sua apresentação é uma apresentação clara, né, a gente está faltando dado ainda para começar a discutir, mas o objetivo, né, ele está bem pontuado com a metodologia. Então, o seu objetivo é avaliar a função cognitiva. Objetivos específicos vão ter aqueles 6 objetivos específicos e que na sua metodologia realmente você explica cada um deles. Então, a impressão é que o seu trabalho vai ficar casadozinho entre a introdução, objetivo, metodologia, e a gente está na expectativa dos resultados, né? A única coisa que eu acho que no slidezinho, onde você coloca, né, que vai começar fazendo a avaliação laboratorial, em vez de você colocar só a função tiroidiana, que eu acho que deve ser TSH e T4 livre, não é isso? Então, eu deixaria TSH e T4 livre. Então, vamos dosar TSH e T4 livre, vitamina B12, ácido fólico, VDRL, né? E o anticorpo que vai fazer para HIV. Em vez de colocar HIV, né? Então, o anti-HIV 1 e 2, né? Não sei se é assim que se chama, mas o que é que você vai estar dosando? Então, para a gente pontuar, né? E aí, na verdade, eu acho que é partir para o campo mesmo, né? O que é que a gente está esperando, acho que agora contigo, é começar a ver como é que vai ser essa aplicação desses questionários lá na população de Itabaianinha, né? Eu fico ainda pensando, toda vez que você apresenta, que diz assim, ó, é um questionário que é tranquilo para fazer para quem é alfabetizado e para quem não é alfabetizado. Mas aí eu penso na questão do cálculo, né? Será que eles vão ter facilidade ou vão ter dificuldade, né, de realmente fazer aquela parte de cálculo? Que eu acho que talvez, somente pela destreza deles, né, de refazer as figuras, né? Eu acho que numa história essa parte vai ser boa. Agora, eu não sei se o cálculo, se a gente não vai ter dificuldade mesmo para cálculo simples, né? Para um paciente que não tiver, né, realmente alfabetizado. Então, não sei. A gente está esperando que você comece, né? É básico, são esses meus comentários, viu? Obrigada, Carla. Eu vou fazer alguns comentários, mas se o professor Francisco e o professor Hermínio quiserem depois comentar alguma coisa, mas eu vou aproveitar aqui os ganchos de Carla, certo? Em relação à apresentação, eu concordo com as colocações de Carla, assim, realmente faz diferença, né, você colocar uma tela e você falar de frente. Eu acho que aqui, né, tudo bem, mesmo numa apresentação assim, formal, na apresentação da sua qualificação, eu acho que isso é uma coisa importante. O tempo foi ok, e assim, as minhas únicas sugestões da apresentação, Vanderlan, primeiro evitar siglas quando você estiver falando. As siglas, elas servem para facilitar, mas quando você coloca AIT, AVC, então, na hora que você vai falar, é interessante falar, né? Então, acidente vascular cerebral, ou seja, não falar siglas, né? Porque eu acho que do ponto de vista de apresentação, realmente acho que não fica bom. E alguns slides, eu achei assim, o primeiro slide você fala sobre essa questão da avaliação, e em seguida você coloca a síndrome de Itabaianinha, mas eu não achei que um slide se conectou com o outro, entende? Então, talvez antes de você passar para aquele slide, você coloca que a questão, assim, no seu trabalho você vai avaliar, né, essas características na síndrome de Itabaianinha. Então, talvez fazer uma conexão melhor entre o primeiro e o segundo slide. Eu achei que saiu de uma coisa quando eu vi, já estava falando sobre o eixo, inclusive, né? Então, não é nem assim, você fala da questão cognitiva e depois você fala do eixo
GH e GF. Então, eu acho que precisaria fazer um link melhor nesse início da sua fala. E tem slide lá que não tem associação com a sua fala, que você passou. Então, que são as fotos. Então, ou você usa aquele slide para exemplificar alguma coisa em relação à questão do envelhecimento mais saudável, mais lento, ou não coloca ele, porque você passou por ele, né? Assim, a foto só apareceu assim rapidamente. Então, assim, da sua apresentação, eu acho que foram esses os pontos, eu acho que eu achei importantes, porque o restante, Carla já comentou, é um trabalho que está bem redondinho, hipótese, justificativa, o desenho, a metodologia. A minha única preocupação, que Carla já levantou também, é a aplicação mesmo na prática. Eu penso que é um teste, eu vi lá a foto de Hermínio, né, do professor Hermínio, que, assim, testando, né, ou seja, sendo talvez um controle, eu imagino que é um teste que, para quem está sendo avaliado, é um teste que exige uma concentração e uma vontade, uma motivação grande. Pelo que você me disse, são 40 minutos, né, de teste, que eu não sei se você vai fazer de uma vez só, ou se vai fazer dividido, mas eu imagino 40 minutos para a população de Itabaianinha, que é uma população, que é um grupo muito motivado, eu acho que vai ser aplicável para os portadores de deficiência, né, assim, do hormônio do crescimento, mas eu fico pensando nos controles. Assim, é um teste que a motivação do avaliador é muito importante, né? Ou seja, que esse indivíduo que está sendo avaliado, ele precisa estar motivado, porque eu acho que isso também influencia nos seus resultados, né? Eu imagino isso, né, Vanderlan? Me corrija se eu estiver errada. Mas eu fiquei preocupada só com essa questão, que não é um fator limitante, mas é um dificultador, eu acho, assim, né? Na hora da prática. Talvez, assim, ter uma estratégia de motivação na aplicação desse teste, que uma coisa sou eu fazendo o teste, que estou super motivada, o professor Manuel Hermínio, mas um controle, né? Respondendo isso, para a gente poder comparar. Mas acho que são essas. Eu sei que o professor Francisco... Se você quiser responder alguma coisa, Vanderlan, fique à vontade, e depois eu vou passar a palavra para o professor Francisco. O que eu posso dizer em relação a isso? Primeiro, vai ter que aplicar, né? Para ver esse tipo de questão em relação à motivação, mas eu acho que isso aí só vai descobrir aplicando. E o que eu posso dizer? Que essa foi a melhor bateria que a gente encontrou. Porque se for usar outras baterias, tipo a Minimento, o Minimento não vai dar para ver nada. O Moca também não vai servir. E as outras baterias cognitivas também são demoradas. Qualquer teste neuropsicológico vai ter vai ser bem demorado. Quando eu peço uma testagem neuropsicológica para uma pessoa que tem Alzheimer, feita em vários dias e, assim, várias baterias, assim, de mais de 40 minutos. Então, e são pagas todas, né? Então, o que a gente conseguiu em relação ao custo-benefício e tempo e tudo que a gente pode aplicar seria isso. E ainda pode ser usado em alfabetizados e analfabetos. Mas, em relação a isso, infelizmente, não tem como contornar isso, não. E eu acho que nenhuma outra bateria tem como contornar isso. Tá, joia. Obrigada. Não, mas na verdade não estou colocando que isso inviabiliza, eu estou colocando só como um fator para se pensar na hora de aplicar o teste, entendeu? É nesse sentido. Não tenho dúvida que vocês encontraram a melhor solução, né, possível, e eu acho que é um teste super interessante e válido, mas é nesse sentido mesmo. Eu vou passar para o professor Francisco, então. Oi, boa noite, Vanderlan. Parabéns pelo trabalho.
Assim, em relação à apresentação, eu acho que tudo bem que você está num ambiente bem familiar, né? Todo mundo é conhecido. Mas, assim, é uma apresentação de um seminário de qualificação. Eu acho que teve algumas falas suas que foi bem coloquial. Assim, pronto, acabei, era isso. Eu acho que, assim, tem que ter uma formalidade, mesmo que esteja no ambiente, porque isso daí, querendo ou não, esse seminário não é só você apresentar o seu trabalho, também é aprender um pouco a apresentação de um trabalho num ambiente científico, né? Assim, uma coisa é dar uma aula para graduação, uma coisa se eu for dar uma aula para pós-graduação, se eu for para um seminário, para um congresso. Eu acho que precisaria melhorar isso daí, as colocações. Vai ter um grupo controle, não é, dos pacientes. Então, eu acho que no critério de inclusão ou de exclusão, vai ser pareado o grau de instrução desses pacientes, tempo de, de escola, de estudo. Sim, Então, eu acho que isso, já que você está avaliando isso, eu acho que era importante lá no critério de inclusão dizer assim, que vai ser pareados quanto à idade, né, que eu acho que é uma coisa importante, e o grau de instrução, porque eu não sei se todos têm, assim, primeiro, segundo grau, acho que vai ser o grau de instrução. E outra coisa que eu acho que, assim, que a Helenides falou, eu acho que quem aplica também tem uma influência. Não sei se era bom fazer um teste piloto antes para ver, porque, assim, tem um tempo, né, para ele dar a resposta. Às vezes a gente precisa se treinar para não dar resposta, para não facilitar. Eu acho que era interessante quem vai aplicar fazer um teste piloto. Porque é igual assim, a gente quando toma conta de prova de OSCE, né? A gente vê o aluno fazendo a coisa errada, às vezes a gente tem lá vontade de ir lá e dizer, ó, não é assim, eu pedi isso. Mas a gente tem que ficar calado. Eu acho que é uma coisa que é interessante. Não sei assim, se você faz no dia a dia essas avaliações, né? Geralmente quem faz é psicólogo, assim, mas eu acho que seria uma coisa válida, entendeu? Até pegar indivíduos de lá de Itabaianinha que não fossem participar do estudo, porque assim, eles já vão conhecer o teste e isso pode facilitar, mas pegar pelo menos uns 5 grupo controle e uns 5 para você fazer um teste piloto. Às vezes nem para testar o paciente, é você se testar. Eu acho que seria válido isso, né? certo. Vai tentar fazer isso. O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo é testando com familiares mesmo. Não estou testando com ninguém de Itabaianinha, não. Mas para treinar. Para quando chegar lá, não ser a primeira aplicação. Mas eu acho que em loco, eu acho que tem um. Porque às vezes eu aplico o binimento nos meus pacientes, sabe? Aí às vezes a gente fica ali com vontade assim, não, presta atenção, olhe isso. Eu acho que acho que seria válido assim com eles mesmo para ver, porque assim, seus familiares têm um nível intelectual melhor, né? E assim, e o grupo populacional, o que a gente fala, eles não é o que eles entendem. Assim, eu tenho um paciente que a gente diz é tomar de 8 em 8 horas. Aí eles tomam 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Né? Uma coisa que para a gente é banal. 8 e 8 horas todo mundo sabe aqui, que vai ser 3 vezes ao dia. E às vezes eu me pego, o paciente perguntando, é 8 horas da manhã e 8 horas da noite, né, doutor? Então eu acho que é melhor um grupo, porque o grau de instrução é diferente. Assim, quando você botou aquele testezinho que vai ter o número, ele vai ter que dizer quantos números tem, aí na hora que tem a segunda casela é o número 3. Eu sou capaz dele confundir, dizer 3, né? E aí você vai ter que reexplicar. Eu acho que era importante ser com o mesmo nível das pessoas. Que eles vão interagir com você, não vai ser uma coisa unilateral, entendeu? Eu acho que só mais para dar confiabilidade nos seus resultados, mais consistência. Não, tudo bem, vai tentar fazer isso, então. Tá bom. Mas parabéns. Obrigado.
Professor Hermínio, o senhor quer comentar alguma coisa? Não, é exatamente como vocês colocaram, né? Essa formalidade na apresentação, para apresentar da forma mais adequada, e a fase de acatar sugestões. Eu acho que o fazer com os familiares, eu acho que ele vai treinar o desembaraço dele, assim, pessoal. Quer dizer, é uma coisa, eu acho que é uma etapa interessante. Ele fez comigo, mas não estava ainda completo. A tradução ficou muito boa, a tradução ficou excelente, os problemas foram solucionados, e realmente foi um grupo de 3 independentes psicólogos, independentes dos que fizeram a tradução, junto com. Né? Então, a tradução, o instrumento tá bem pronto. E a sugestão de fazer, eu acho, um grupo de controle local, que a gente pode ver a melhor maneira, não é, de fazer uma visita, sabe, Vanderlan? E eu estava pensando mesmo, a gente ia fazer o Natal dia 11, com o acidente de Tonho não fizemos, então eu pensei de a gente ir lá dia 11, mas dia 10 vai ter uma solenidade na universidade, então eu deixei, mas a gente acertar, tá, para ir lá e fazer realmente, e você fazer para sentir as dificuldades, né? Podemos, a gente vê, a ideia ocorreu agora de fazer, talvez nos mais jovens, assim, que não vão entrar, porque você vai sentindo um pouco, depois aplicar no seu grupo mesmo, no seu grupo experimental, que é um grupo acima de 60 anos, né? Mas é isso, eu acho que a gente precisa agora cair em campo, não ficar esperando, não ficar esperando, a gente tem que ver isso agora, né? Cair em campo, não esperar nem o Vanderlan por Keila, nem Keila por Vanderlan e tal, e a gente cair em campo para começar a ter dados para apresentar. Obrigado. Ok, obrigada, Vanderlan, e parabéns mais uma vez. Então, vamos passar para Hertz, né? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo Tudo bem, boa bem. noite. Boa noite. Compartilhar. Aqui tem compartilhar uma janela do aplicativo. Eu vou para onde agora? Deixa eu cancelar aqui. Tem uma janela inteira. Compartilha a janela, você clica A tela nela. inteira, né? Você já deixou aberto seus slides no fundo? Não. Primeiro você abre os slides, deixa ele aberto, aí depois vai aparecer no compartilhar a janela, já vai aparecer o PowerPoint, você clica e vai para a tela. Vocês veem a tela? Ainda não, você já compartilhou? Não. Vou compartilhar agora. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Sim. Sim? Boa noite, Sim. pessoal. Meu nome é Hertz Tavares, eu sou mestrando em Ciências da Saúde e meu orientador é o professor Manuel Hermínio. O meu trabalho é síndrome manguito rotador e estudo morfológico em ombros em pacientes com deficiência isolada do hormônio do crescimento. Aqui temos uma figura que mostra a produção do GH e do GF1. É notório que o GH ele tem duas vias de produção, na verdade, uma só, que é o GH-RH, que estimula a produção de GH, e deixa eu botar aqui, e o GH aqui, sérico, tanto no fígado e em tecidos circulantes, ele se transforma em GF1 e GF2, que tem suas funções anabólicas. E também é inibido pela somatostatina, que tem duas vias de inibição, tanto para a hipófise quanto para a parte do hipotálamo. Pela hipófise por vias colinérgicas, e a parte de hipotálamo por vias até alfa-adrenérgicas. Aqui, basicamente, isso.
como já foi dito pelo colega, há uma deficiência na população de Itabaianinha do receptor do GH-RH aqui, né? Então, na produção do GH, e aí não temos o GH sérico para ter o IGF-1 e assim deu o desenvolvimento e o crescimento adequado da população deficitária. A introdução é de relevante interesse para ortopedia por conta da deficiência dos hormônios do crescimento do GH. Primeiro, já tem trabalhos que demonstram que em se tratando de ortopedia, há uma redução mineral óssea da densidade, porém não volumétrica, porque esse estudo de Anitta 2013 considerava apenas 2 dimensões, o metro quadrado, não a questão volumétrica em 3 dimensões. Epitácio Pereira, em 2013, já demonstrou que tem uma amplitude de movimento normal em cotovelo, joelhos e ombros. Epitácio também demonstrou problemas em quadril e genovalgo também na população, além de ter faces de boneco, obesidade central, a pele um pouco enrugada. Ele tem essas alterações em quadril e genovalgo, só que genovalgo é fisiológico na população de maneira geral, né? O manguito rotador como anatomia, para explicar melhor. Manguito vem da expressão manica, em latim, que significa manga ou manos. Só que manga no sentido de manga de roupa ou de envolvimento. O manguito ele tem a função de envolver, é uma musculatura que envolve o húmero proximal e dá mobilidade ao húmero proximal, tanto de abdução, de elevação, de rotação interna, rotação externa. Então, ele envolve essa musculatura que envolve a cabeça do húmero. E eu destaco aqui o músculo supraespinhal. Vou mostrar por quê. Porque nessa imagem de anatomia, aqui tem uma vista frontal e uma vista coronal do ombro, tá certo? Onde você tem um músculo deltoide anterior, um músculo deltoide posterior, e o relevante é isso aqui, é o ligamento coracoacromial que liga o processo coracoide na escápula até o acrômio, tá? E esse túnel que é formado aqui através desse processo coracoide. No envelhecimento, esse acrômio é modificável, ocorre calcificação. Então, existem até classificações que eu coloquei nas minhas descrições de tipos de acrômio. Acrômio ganchoso, acrômio plano, entendeu? Olha aqui o músculo supraespinhal, que já se forma o tendão, passa por esse túnel e se insere aqui na grande tuberosidade do húmero. Então, esse túnel tem aqui. Para evitar essa fricção com esse arco ligamento coracoacromial, a gente tem uma buça cheia de líquido sinovial. Tá? O tendão da cabeça longa do bíceps serve para evitar a acessão da cabeça do ombro e faz uma depressão. E o que é que acontece? Na maioria das vezes, na síndrome do túnel do carpo, na síndrome manguito rotador, há uma compressão desse tendão, provocando dores no ombro, por tendinose, rupturas do tendão e etc. Então, na literatura médica, temos que 10% dos pacientes presentes com dores no ombro, 4 a 5% relata dor, tá? E tem síndrome do manguito rotador. Não foi muito bem escrito aí, mas é assim que está descrito. Principalmente em pacientes na idade de 40 a 60 anos, segundo Dias. O Toff e Kodeman falaram em 2 importantes hipóteses, fatores para a gênese dessa síndrome. Seria, no caso, uma síndrome por uma causa mecânica, como eu mostrei na anatomia em slide anterior, e também uma causa microvascular. Fizeram um estudo na década de 70, onde viu que existia uma área pobre na circulação, na microcirculação proximal à inserção do tendão do supraespinhal. E esse empobrecimento na circulação favoreceria necrose e ruptura. E o que é que acontece? Esse é um estudo ortopédico de uma doença endócrina em indivíduo com séria deficiência de crescimento devido à deficiência do hormônio do GH. Então, o problema. Por que estudar o manguito rotador
em Anões de Itabaianinha. Aqui nós temos uma paciente, tá? E veja que na própria residência dela, essa foto foi retirada na própria residência dela, não houve uma adaptação, porque existem pessoas com estatura normais. Então, eles se misturam com pessoas de estatura normais. Então, o meio ambiente está adaptado a esse indivíduo. Se dentro de casa é difícil, imagine no ambiente de trabalho, no social, e veja que essa paciente, ela eleva o ombro a 180 graus. Sabemos que o problema é por repetição, dá-se-á com elevação do ombro a partir de 60 a 120 graus. Então, a hipótese é indivíduos com doença da deficiência do hormônio GH em Itabaianinha tem uma alta frequência de síndrome manguito-rotador, usando sempre o ombro em zonas críticas, 60 a 120 graus, conforme descrito por Geber, em comparação com indivíduos com estatura normal. Então, o método para estudar o ombro sempre evoluiu ao longo do tempo. Inicialmente foi estudado por método radiográfico por Geber, Heschel. Existem vários índices, só que eu não levei em consideração nada desse, porque foi ultrapassado essa história da ortopedia. O ombro ele pode ser acessado, sim, por método ultrassonográfico, que é um método seguro para o paciente, e, portanto, que tem uma acurácia grande, principalmente nas mãos de médicos experientes, radiologistas, em comparação com o padrão ouro, que é a ressonância nuclear magnética. Por isso foi eleito também um médico especialista em radiologia músculo-esquelética para fazer essa ultrassonografia nesses pacientes. Em nosso estudo usaremos o questionário de dor, que é o DASH, que é o Disability Arm Shoulder Hands About Pain, sobre dor em ombros em 2 grupos. Indivíduos com estatura normal e indivíduos com a deficiência. Aqui foi o início já da coleta de dados em Itabaianinha, um paciente com deficiência do hormônio do crescimento. Esse aqui também foi aluno da Universidade Federal, Dr. Vitor Mecenas, se alguém conhecer. Aqui, se alguém conhecer, também é o nosso professor querido Manuel Hermínio. Aqui fui eu, antes da pança. Desculpe. Então, o que é que nós encontramos até agora? Aplicamos o questionário DASH e fizemos um estudo ultrassonográfico em 2 grupos, só que no segundo grupo foi parcialmente, não consegui ainda completar o estudo. Por isso não fiz a descrição, mas nós, para isso, completaremos o estudo fazendo a comparação entre eles, a comparação estatística e a comparação também descritiva, porque tem dados subjetivos no questionário DASH. O grupo controle está incompleto até agora. Nós propomos o pareamento considerando a idade e o gênero, porque houve perdas também durante esse processo, né, do grupo controle. Falando um pouco mais sobre o questionário DASH, para deixar um pouco mais claro, Disability of Arm, Shoulder, Hand. Esse questionário foi desenvolvido por Rudak, em 1996, e fala sobre desordem em membro superior. Mais de 20 centros no Canadá, Estados Unidos, Austrália, e tem 30 itens, que são um questionário de 30 itens, e outros autores também já usam atualmente. Então, eu já vi artigos tanto em língua alemã, espanhola, francês, validado já em português, tem uma dissertação de mestrado que mostra isso, que está nas minhas referências, e aqui temos que de 1 a 20, sem limitação, de 21 a 40, com a limitação pequena, moderada de 41 a 60, 61 a 80, limitação severa, de 81 a 100, de muito severa limitação. Aqui é o questionário DASH em inglês, que é o Disability. É um questionário simples, de fácil aplicação, porque ele fala sobre atividades cotidianas, rotina do paciente, sobre se tem dificuldade média, moderada, severa, ou se ela é incapaz de exercer. Por exemplo, o item 2, escrever, abrir a tampa de uma garrafa, preparar carne, puxar a porta. Aqui no item 3, lavar e enxugar o cabelo, né? Usar a faca para cortar comida, e também atividades como comportamentais sociais, atividades sexuais, se isso está interferindo nas suas rotinas diárias com a família, amigos, e durante a semana passada, o que é que aconteceu?
se houve limite ou não, moderado, severo, e se teve dor, o quantificar essa dor, se essa dor não teve dor, foi moderada, foi pequena, e se atrapalhou a dormir essa dor, se ele foi capaz de exercer alguma atividade por conta dessa debilidade. Aqui temos uma tabela do questionário DASH. Em média, temos pacientes aqui de Itabaianinha com 51 anos, a média, tá? Esse é o desvio padrão, o mínimo de idade, o máximo. Aqui, problemas físicos, sintomas e sociais, a pontuação de cada um, que são pontuações de cada um. O total da pontuação foi 44 e o DASH deles foi de 11, ou seja, eles têm uma limitação, sem limitação, classificado, né? Sem limitação, que é até 20, naquele slide. Aqui a análise ultrassonográfica. A análise ultrassonográfica utilizando um aparelho de 20 GHz, um probe de 20 GHz. O aparelho é próprio do radiologista. Ele mostra uma imagem coronal e divide um corte coronal do supraespinhal, do músculo supraespinhal, que é a cabeça do húmero. Aí tem as medições anterior, média e posterior. E aqui tem o espaço subacromial. Lembrando da primeira imagem do túnel, esse aqui seria o túnel por onde o tendão vai passar, que é a grande tuberosidade, e aqui é o acrômio. Então, a gente fez essa medição para comparar com o grupo controle, o grupo com a deficiência de GH com o grupo controle. Aqui temos a medidas da tabela, uma tabela que mostra medidas ultrassonográficas. Essas medidas ultrassonográficas estão em centímetros, tá certo? Vamos fazer uma comparação, a média de idades, anterior para média, posterior, e o espaço subacromial, só descrevendo mesmo o que a gente achou, são dados numéricos. Por enquanto não falam nada, porque a gente não está comparando e não podemos fazer nenhuma conclusão, já que se trata de um estudo de caso-controle. Então, desses 24 pacientes que foi analisado, 5 teve problemas. O que teve problema de ruptura do tendão do supraespinhal, na verdade, eu vou excluir esse paciente porque teve fratura ipsilateral do rádio, então não sei se foi da próprio problema da deficiência do GH relacionado ou ao trauma. Então, histórias de trauma é um critério de exclusão. Cabo longo do bíceps, problema cabo longo do bíceps, bursite e dor em joelho direito, tendinopatia posterior, tendinopatia do supra, tendinopatia do infra. Então, desses 24, tivemos 5 problemas, que um vai ser excluso. Então, na conclusão, é necessário mais dados para estudar o grupo controle ainda e comparar variáveis qualitativas, quantitativas do grupo controle e medir e ter medidas de prevenção da síndrome manguito rotador nessa comunidade que está exposta a maiores riscos. Aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei. Agradeço a todos. Acho que eu consegui completar o tempo desejado. Faltando aqui... Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Sim, Pronto, sim. Pronto. Em relação à parte anatômica, eu frisei dessa vez para tentar deixar claro aquela imagem onde você vê um paciente com deficiência do hormônio do crescimento, ele chega a fazer uma elevação do ombro de até 180 graus, ou seja, além da zona crítica, para provocar, para induzir a doença como fator de risco. E a doença é entre 40 e 50 anos. Vale-se que naquela tabela, a média de idade é de 50 anos. Então, são pacientes que têm fatores de risco, tá certo? São pacientes que não têm limitação, segundo o DASH. São pacientes que eu já medi, fiz mensurações ultrassonográficas. A parte de grupo controle, falta metade dos pacientes para serem analisados. E aí a gente vai trazer dados estatísticos, e eu pretendo já concluir esse trabalho, com fé em Deus, da melhor maneira possível, e que a ciência ganhe com isso. Eu agradeço a oportunidade a vocês, agradeço aos conselhos anteriores da professora Carla, professor Manoel Hermínio, Helenilde, que me influenciou bastante nos seus comentários, e pela presença de Chico, uma pessoa muito especial, carinhosa,
É uma pessoa que brilha ali dentro do hospital universitário, tá certo? Muito obrigado pela referência como médico. Parabéns, Estes, pela apresentação. E vou começar a pedir que a banca se pronuncie. Acho que vou começar com o professor Francisco, pode ser? Francisco. E em seguida a professora Carla. Vanderlan levantou a mão. Vanderlan, pode ser após os comentários da banca ou você gostaria de se pronunciar antes? Eu levantei sem querer a questão do celular. Porque eu estou usando o celular e o computador. Foi sem querer. Então tá jóia. Por favor, Francisco. Então, boa noite. A sua apresentação, assim, falar da sua... Boa noite, professor. Assim, você estava, antes na apresentação já de Vanderlan, você estava preocupado com o tempo, né? E aí você, assim, você... Corri. Não, eu acho que nem correu, ficou claro. Só que, assim, é aquela mesma coisa que eu falei para Vanderlan. Assim, você concluiu, mas você ainda continuou falando. Eu acho que tem que ser bem pontual. E, assim, a gente tem que respeitar o tempo, entendeu? Porque, assim, ó, eu já soube de pessoas em concurso que perdeu o concurso porque ultrapassou o tempo da aula. Nem avaliaram a aula. Aqui na UFES a gente ainda desconta ponto. Tem universidade que corta, né? Assim, nem corrige a aula, já dá como desclassificado. Então, acho que isso é também um treinamento para isso, né? A mesma coisa, assim, cuidado com a fala, às vezes, assim, alguma brincadeira, e hoje que tá o tempo de todo mundo tá reclamando de tudo, algumas brincadeiras podem ser inocentes, mas para as pessoas, assim, hoje Ser ofensiva, né? todo mundo se sente vulnerável, então a pança, aí vai que tem alguém na banca que tem pança, vai achar que você tá fazendo bullying com alguém. Então, ter cuidado com eu peço isso até daí. desculpa, eu peço até desculpas, viu? Não, eu vi que você percebeu na hora que não estava adequado na hora, mas tudo bem. Só para chamar atenção. Mas acabei. Agora, em relação ao trabalho, mesmo assim que a gente está aqui, o grupo controle você não começou ainda? Desculpe, comecei. Começou, mas assim, você não conseguiu fazer... Houveram problemas pessoais, professor, e eu gosto de ser bem sincero, para eu ter acesso a esses dados. Por quê? Porque eu estruturei o dia lá em Itabaiana, fui até Itabaiana, e o colega coletou e necessitou viajar com urgência. Só que eu apliquei um questionário de 30 itens, as pessoas, e para atrair o público, não é só aplicar o questionário, eu fiz atendimento ortopédico. Tenho que prescrever, tenho que voltar, tenho que dar laudo para eles. Aí o problema foi o seguinte, eu acabei me mudando, eu era vizinho da professora Carla, acabei me mudando, vim para a Barra dos Coqueiros, questões pessoais, e esse colega mora próximo da casa do professor Hermínio. Aí veja a discrepância a distância foi muito grande, fora a rotina de trabalho, e ele sempre procrastinando em me dizer, vou passar os dados, porque eu, pelo menos eu faria o que eu fiz hoje, faria mais um slide descritivo, tá? Se fosse possível, faria estatística. O professor Hermínio botou a mão na cabeça e fiquei preocupado. Não, só era, assim, um questionamento ainda. Falta coletar ainda mais dados do grupo controle. Falta coletar cerca de 10 pacientes. Eu vou parear também com idade e sexo, tá? E falta isso, eu vou fazer uma publicação social, algum lugar, pessoas. Eu já fiz o levantamento de quais sexos e qual idade eu preciso. Eu posso até arredondar para 24, excluindo a paciente que teve a fratura, porque é um viés, né? E aí poder estudar.
É um viés favorável. Até agora eu tenho analisado, mas eu não posso ter inferências nenhuma do trabalho. Eu acho que talvez, assim, se ele teve fratura e você fez anamnese, porque uma coisa assim, eu excluí porque eu achei um achado, e esse achado interfere no meu resultado. Mas se ele Exato. tem fratura prévia, tudinho, eu acho que fica mais elegante você excluir ele e não comentar. Porque assim, dá a parecer que os critérios de seleção e exclusão você não usou adequadamente. Se sabe que a fratura prévia ia interferir, eu acho até por questões éticas, não submeteu um indivíduo a todo esse exame, que eu sabia que depois ia excluir. Eu acho que a redação, assim, eu acho que era melhor até você excluir. Porque uma coisa assim, quando você lê trabalho, diz, eu selecionei 1.000 pacientes, excluí 200. Aí 200 eu excluí por quê? Não completaram a minha avaliação. 5, eu descobri que tinha, vamos dizer assim, disfunção tiroidiana compromete a mobilidade. Aí tudo bem, está dentro dos meus critérios, mas eu acho assim, a fratura deve entrar já como critério de exclusão. E se já está como você sabia que fratura prejudicaria o resultado, eu acho que é melhor, fica mais elegante na escrita do trabalho, retirar esse paciente e nem citar. Deixa eu revelar uma coisa no meu trabalho, que eu sou bastante sincero para que o rigor da metodologia se estabeleça. Eu não estabeleci critérios, eu apenas, por bom senso, na minha anamnese, como o senhor mesmo disse, eu vi que esse paciente deveria ser excluído porque seria um viés. Até porque não existe critérios de exclusão e de inclusão no trabalho em relação a questionário, DESH, a protocolos outros. Mas eu concordo Tudo bem, a plenamente com o aplicação. senhor. Farei isso tudo. Mas para o seu trabalho em si, isso, você acha que isso. Tudo bem, eu atendendo no dia a dia, eu submeti o paciente a esses exames, isso é uma prática clínica. Agora, na prática de pesquisa, né, você acha que isso seria um viés? Porque lá no projeto você escreveu critério de inclusão e exclusão. Eu acho que não seria um viés, professor, porque eu Não, mencionei. não, mas assim, no seu Sim. projeto, lá, quando você foi apresentar seu projeto, todo trabalho a gente bota critério de inclusão e exclusão, que hoje até se discute, só botar critério de inclusão, porque o que não está incluso vai ser exclusão. Fratura, foi pensado nisso ou não? Não foi pensado nisso. Também eu não É, vi outros trabalhos que falaram sobre isso. Falaram assim, da maneira como o senhor disse. Os critérios de inclusão é a própria doença. Aí vai mostrando os critérios de inclusão e que o que tiver fora disso é excluído do trabalho. Realmente, como o senhor falou. eu acho, então, só ter cuidado na hora de escrever, se isso vai entrar lá no material e na metodologia como critério de exclusão, para na hora do resultado você não colocar esse paciente. Eu acho que é uma coisa assim para discutir com o orientador. Só isso daí mesmo, viu? Obrigado, professor Francisco. Eu estou esperando ansiosamente outras críticas. Pode jogar duro aí, que eu quero melhorar. Pronto, então eu estou satisfeito com o questionamento, Helenildes. Tá ótimo, Francisco. Obrigada. Professora Carla, quer fazer algum comentário? Parabéns, Rex, pela apresentação. Viu? Eu achei que você já melhorou bastante, veja, do primeiro para o segundo seminário. Né? Mas ainda tem, assim, né, que progredir nesse processo. Francisco já fez alguns comentários que eu acho que são bem pertinentes, né, no tocante ao tempo, né, quando a gente termina a apresentação, a gente terminou a apresentação, né, não fala mais. Então, você vai fazer todos os comentários até o último slide, aí acabou. O resto, se tiver alguma coisa para comentar, vai comentar quando for abrir novamente para você, né, que vai vir o examinador e vai voltar para você, para o seu momento de comentar, e aí você deve comentar. E tentar ser bem assim, como é um momento de treinamento também, é a mesma coisa que eu disse a Vanderlan, né? E a gente tentar comentar o que foi perguntado, né? Porque às vezes a gente queria falar mais coisas, mas assim, já que não falou, se também não chegar no momento da discussão, a gente também seguir mesmo a linha de cada
inquisitor, né, de cada pessoa que está perguntando, que está questionando. Então, primeiramente, assim, foi uma opção, isso a gente vê que às vezes fazer os slides em inglês ou fazer os slides em português, né, e pode seguir as duas coisas. Eu só chamou muita atenção o Master Course ali no em inglês, que aí eu, na verdade, teoricamente, acho que o nome, né, o mestrado em Ciências da Saúde, acho que o slide inicial talvez ficaria em português mesmo, porque é o mestrado em Ciências da Saúde que é o que você está fazendo, né? Então, isso aí é uma sugestão, para mim ficou grande assim no meio, chamando a atenção no seu slide de capa, né, que é o primeiro slide. E aí eu acho que por causa do tempo, né, você já estava falando e o slide já estava no slide seguinte. Que eu acho que essa é outra questão do time mesmo, assim, quando entrar o slide, aí fala daquele slide, né? O primeiro slide seu, que é o slide de introdução, né, que você colocou falando sobre o GH, sobre o GF, acho que você, para puxar a ligação para Itabaianinha, se quiser manter aquele mesmo, colocaria do lado a imagem do eixo, né, com o receptor do GHRH, ele aparecendo aquele bem clássico, convencional que a gente usa, aparecendo o xizinho cortado, dizendo que aqui é o problema de Itabaianinha, e aí que a partir da deficiência desse receptor tem diminuição de GH e de GF1. E aí faz a ligação com o slide seguinte, que venceu, que é falando das alterações osteoarticulares, né, na deficiência isolada de GH, porque foi a ligação que você fez. E eu acho que os dados desse slide também poderiam estar mais o dado mesmo, né, o que apareceu. Né? Então, em vez de valorizar o autor, que você precisa estar o autor lá, para você ter a referência, né? Mas assim, o dado, que foi que cada um descobriu da alteração osteoarticular, que motivou, então, chegar no seu estudo. Né? Aí eu fiquei com uma dúvida mesmo conceitual, quando você apresentou, que dá mais ou menos, né, 10% que tem dor, 4 a 5%, né, seria síndrome do manguito rotador. Aí eu fiquei na dúvida se é 4 a 5% do total, ou se é 4 a 5%, né, desses 10, ou seja, seria um valor muito pequeno. Entendeu? Entendi, sim. Posso O seu slide comentar. parece assim. Pode falar isso já. Pronto. Falando sobre a questão do tempo, no primeiro comentário, os slides eu programei para ser rápido, porque eu fiquei extremamente preocupado com relação ao tempo. Eu estava treinando, até mandei para o professor Manuel Hermínio uma cópia eu falando, dando 15 minutos, porque eu estava pausadamente e tudo. Em relação ao que o professor Francisco falou, vou acatar tudo que a senhora falou, vou levar em consideração tudo. Por isso que eu tive problema com relação a esses dados. 10% nas consultas ortopédicas, mas desses 10% das consultas ortopédicas tem dor no ombro. 4 a 5% já tem um diagnóstico. Só que é de uma população extremamente grande, é uma população mundial. Isso aí é uma meta-análise, tá Ou certo? seja, só para entender, 50% dos pacientes que têm dor no ombro têm síndrome de manguito rotador, mais ou menos isso. Mais ou menos É isso. isso? Porque a síndrome manguito-rotador, por definição, talvez eu não tenha deixado claro, talvez eu mude alguma coisa para deixar mais claro ainda, ela não necessariamente é a ruptura do tendão supraespinhal, que passa ali naquele túnel, Sim. mas uma tendinose, uma bursite, é a dor no ombro, é a clínica, é a anamnese, é aquilo que o médico percebe do paciente. Então, esse número ainda aumenta. Aquele dado da década de 90, se não falha a memória, entendeu? Eu não fiz outro levantamento de dado recente sobre isso, apesar de que na SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, publicou recentemente sobre dor no ombro, e eu acabei não lendo o artigo. Mas foi Esse aí que você vai usar. Isso. muito interessante sua colocação, porque eu vou escrever melhor isso aí. A parte do slide inicial, que eu peguei no meu livro de fisiologia, eu botei até embaixo, né? Eu tenho um livro de fisiologia muito bom que eu gosto de ler, mas se Vanderlan autorizar, eu colo o slide dele, se for possível, tá certo?
E sobre a questão de falar, depois que vocês comentam, eu vou acatar também para segurar e não ter mais problema em relação a isso. Uma curiosidade só, última, qual foi meu tempo? Eu já contei 12 minutos ou 15. Quanto foi, Ellen? Foi um pouco mais de 14, entre 14 e 15. Isso, para mim foi por aí. Porque eu já comecei a contar, você já tinha falado, foi quando eu me lembrei. E depois você terminou o último slide, você ficou 1 minuto e meio falando. Isso. 10% da aula toda. Então quer dizer que eu não consegui não consegui atingir os 10 minutos. Não. Caramba, foi realmente grande, eu não sei nem o que fazer, porque é muita informação, né? Imagine quando eu inserir mais dados sobre o grupo controle. Eu vou ter que Mas resumir consegue, mesmo. é treino, isso aí consegue. Olha, Eu vou ter só mais 2 pequenos comentários para fazer, né? Um, assim, quando você falou, né, da hipótese, né, tem uma interrogação no final. Na hipótese não tem interrogação no final, né? Eu acho que, assim, ainda precisa arrumar a questão do objetivo com a metodologia, né? E a metodologia tem que ser apresentada mesmo, né? Como a gente vai dizer, o tipo de trabalho, né? Grupo, critérios de inclusão, critérios de exclusão e os métodos que você vai avaliar. Mas de uma forma mais direta, para ficar mais limpo, né? No dado, quando você apresenta a tabela, né, você já pode colocar, eu sei que você só tinha isso, mas já pode colocar, você só tem o dado do grupo controle ou do grupo afetado, média mais ou menos desvio padrão. E quando a gente olha o mais ou menos desvio padrão, você já sabe que é média desvio padrão, porque isso a gente está acostumado a ver trabalho, né? E mínimo e máximo você pode colocar embaixo, entre parênteses, né? Mínimo, tracinho, máximo. Porque a gente já vê o dado. Né? O dado que você apresentou foi o dado dos anões com o dado populacional. Você disse, ó, deu 11, está menor do que 20, não tem alteração, né? Isso aí já realmente é um dado, né? A gente está faltando o grupo controle para ver eles pareados com outro, mas a gente já tem dados de que pelo menos eles não parecem ter mais lesão, apesar da baixa estatura, né? E Exato. então, esses seriam os comentários, só para terminar, porque aí você pode falar. Você várias vezes falou Itabaiana, viu? Em vez de Itabaianinha. Me desculpe, olha, eu sou nascido em Itabaianinha. Itabaiana. Minha mãe é de Itabaianinha, sou nascido em Itabaianinha, meu pai é de Itabaiana, fiz coleta lá em Itabaiana. Aí falou Itabaiana. Eu Então, peço assim, é uma perdão, coisa, foi ato falho mesmo. é uma coisa simples, assim, eu percebi, mas às vezes a pessoa de fora acha que é a mesma cidade, né? Acha que Perdão. Itabaianinha é uma forma carinhosa de chamar Itabaiana, que não é. São 2 cidades diferentes. Totalmente Então, distintas, são a alguns história é totalmente comentários. distinta. Não, então, com certeza. Então, são alguns comentários ainda de arrumação mesmo. Mas eu vou te dizer que eu que assisti a outra aula e assisti, você já progrediu do primeiro seminário para o segundo. Então, a ideia é que seja uma crescente mesmo. Então, a aula tem que ficar clara. Né? Às vezes, na verdade, a gente acha, quando a gente conhece muito do assunto, né, a gente tem que falar muito, mas não. Às vezes você conhece muito do assunto, você consegue falar pouco, mas falar o que precisa falar só daquilo ali. Então, é um trabalho mesmo, aí que é o professor Hermínio que diz o termo cirúrgico, de cortar, né? É fazer a cirurgia da aula e deixar a aula bem ligadinha. Então, a sua introdução é o suficiente para eu entender o que você vai estudar. Entendendo o que você vai estudar, o seu objetivo tem que estar bem claro. Porque a gente vai registrar seu objetivo geral, objetivo específico, e eu vou ver, será que a metodologia está casando para eu atender aquele objetivo? Será que no resultado ele respondeu o objetivo? E se ele está discutindo em cima disso? Pronto, seu trabalho está todo desenhadinho. Então, seriam esses meus comentários de hoje. Obrigada, Carla. Eu vou me permitir só fazer comentários bem rápidos, assim. Primeiro, parabenizar, concordo com Carla, assim, houve uma evolução importante do último seminário para esse, né? E em tudo, né? Em relação à questão de postura, em relação à questão dos slides, a sua segurança, quando você apresenta os dados ortopédicos, é clara, né? É uma coisa que a gente realmente vê. As figuras
dos seus slides, elas também são bem ilustrativas, né? São super bem colocadas nos slides. Só aquele cuidado que a gente precisa ter na parte endócrina. Então, me incomodou quando você falou que o GH se transforma em GF1, aí para o endócrino a gente se incomoda um pouquinho aqui na cadeira, porque o GH ele não se transforma em GF1, né? Então, eu sei que é na hora que vai falar, eu sei que você sabe que isso não é... Decatetrapeptídeo, IGF-1. Desculpe. Mas é só esse cuidado mesmo na hora de falar, na verdade, a gente sabe que você conhece o eixo e tudo, mas às vezes uma outra pessoa externa acha que você pensa que o GH se transforma em GF1 mesmo. E um outro dado é quando a gente for colocar na sua introdução, tem alguns autores, por exemplo, Anitta, né? Aí o ideal é que você coloque o nome do autor, o sobrenome do autor e colaboradores, né? Não Anitta 2013. Então, Souza, né? Se eu não me engano, né, Hermínio? Então, Souza e colaboradores. Então, lembrar também dos colaboradores, né? O professor Hermínio tem um cuidado muito grande nessa questão dos colaboradores, assim, colocar quem participou do trabalho e tudo mais. A mesma coisa com o trabalho de Carlos, né, que você colocou, acho que é Epitácio, né? Epitácio Pereira. Isso, e colaboradores. Então, é só corrigir esses pequenos pontos que são importantes mesmo, né, na apresentação. E é o outro ponto que vocês já colocaram, Francisco já colocou, que eu acho que tem que ter, se você falar sobre essa paciente, você tem que colocar critério de exclusão, concordo plenamente, né, talvez no seu trabalho tenha, e a hipótese que é diferente de uma pergunta, que Carla também já comentou, é só para reforçar que não é uma pergunta e sim uma hipótese, é uma afirmação, né? Então, acho que eram esses os comentários rápidos, se o professor Manuel Hermínio quiser comentar alguma coisa, senão a gente passa para o próximo apresentador. Nada, eu acho que é isso mesmo. Incorporar as sugestões e vamos crescendo, preparar melhor o outro, né, que já terá os dados. Os outros ele já está bem adiantado, só falta completar a partir do controle que ele tem, o que ele precisa, né, e fazer um mutirão e concluir. Né? Obrigado, Elenildo. Professor Manuel Hermínio, obrigado. Elenildo, obrigado pelos comentários. Tudo que vocês falaram eu vou levar em consideração para melhorar e evoluir, tá certo? No quesito ao tempo, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Eu tive um problema no comentário da reunião passada no que diz respeito a apresentar em inglês e comentar em inglês sobre o DASH, o questionário DASH. Eu acho que tomou muito tempo, porque são 3 slides, eu tenho que falar sobre cada um, 30 itens, aí depois mostrar alguns resultados. Foi um desafio isso, viu? Eu vou estudar como fazer isso e como melhorar para atender a vocês. E em relação a falar só depois, atos falhos, como Itabaiana, pança, brincadeiras, para manter sempre a formalidade. Eu agradeço a vocês pela orientação dada hoje. Professor, me perdoe por não ter falado os colaboradores nas citações, tá certo? Eu acho que eu vou inverter. Dias e colaboradores falaram que. Tá certo? Obrigado. E só para concluir, antes, já que você colocou o tempo, existe no mestrado, que na verdade nos prepara para ser professores, né? Então, o mestrado é para isso. Tempo é uma coisa importante. Então, existe uma dinâmica em que você pega um tema, certo? Por exemplo, um tema que eu dou, patologias de crescimento. Elenilde, apresente patologias de crescimento em 1 hora. Ok. Agora você vai apresentar esse tema em meia hora. Ok. Você vai apresentar agora em 15 minutos. E agora você apresente esse tema em 5 minutos. E a gente apresenta, né? Ou seja, se eu tenho 5 minutos, eu não preciso apresentar 3 slides do formulário. Se eu tiver 20, eu posso. Mas se eu tiver 10, eu não posso, eu apresento em 1. Então, isso é um exercício. Então, tente... Isso é um exercício não só para a sua apresentação, mas para a sua vida de mestre, né? Ou seja, de professor, porque é para isso que o mestrado nos prepara. Tá? Então, tenta fazer esse exercício aí, que você com certeza vai conseguir. Então, parabéns mais uma vez.
Obrigado, viu? Então, Obrigado, professor Hermínio. Vamos lá. O próximo Professora Carla. O próximo a apresentar é Keila, é isso? Eu caí na parte do inglês. Aí eles deixaram gravar um vídeo para a gente poder apresentar aqui. Se tiver qualquer coisa, alguém fala, porque eu fico sem ter noção do que está acontecendo. Good evening, I'm Keila. I will present my master project for the postgraduate program in health science entitled Brain Structure Elderly Individuals with Genetic Deficiency, Isolated and Iterated Growth Hormone under the guidance of Professor Dr. Manuel Hermínio de Aguiar Oliveira. This is a research project, consequence of isolated and lifelong deficiency of growth hormone. Today I will present introduction, hypothesis, objectives, methodology. Growth hormone is produced in anterior pituitary by pituitary somatotrophus under the influence of growth hormone resilient hormone, GHRH, synthesized in the hypothalamus. Under growth hormone stimulation, IGF-1 is produced in the liver, which is primarily responsible for growth. Individuals that present a mutation in the GHRH receptor will not have a stimulus sequence, and consequently, there will be no production of growth hormone and the hepatic IGF-1, called as Itabaianinha syndrome. In Brazil, a mutation in the GHRH receptor causing familial dwarfism was reported in 1998 in the city of Itabaianinha. Individuals have a homozygous mutation in the GHRH receptor, causing the individuals to have both GH and IGF-1 deficiency. In the mutation, if the mutation occurs in the growth hormone receptor, we will have an IGF-1 deficiency associated with increased GH resistance, which is what we call Laron's syndrome, a mutation found in Ecuador. GH and IGF-1 are critical for body growth. They play important roles in various body functions. On the central characteristic of aging in the appearance of change in brain structure. Studies on cognitive function on brain structure in Laron's noisme present discordant results. Some individuals with Laron syndrome in the Israeli cohort showed normal brain structure and intelligence, while other studies have shown varying degrees of brain parenchyma loss and below average intelligence. Guevara-Guardi in 2017 evaluated the brain structure, functional and young adult with Laron syndrome using nuclear magnetic resonance.
they found that individuals with Laron's syndrome present better cognitive performance, better functional connectivity, great test-related activation in the frontal, parietal, and hippocampal regions when compared to the controls of the same. Brain regions showing greater functional connectivity in the growth hormone resistance group than resting controls. Relative to the control groups, the growth hormone resistance group had greater functional connectivity in the precuneus, the left hippocampal, and the right hippocampal. Marinho in 2020 evaluated cerebral vasoreactivity, a surrogate marker in cerebrovascular disease in individuals with isolated growth hormone deficient using transcranial Doppler. No statistically significant difference was found between individuals with isolated growth hormone deficiency and its controls on average spindle resistance index, pulsatility index, and apnea index. Given this, the hypothesis is that individuals with lifelong isolated growth hormone deficiency and very low level of IGF-1 have a brain structure similar or younger than that or sufficient controls in growth hormone. The general objective is to evaluate the brain structure in elderly individuals with genetic deficiency, isolated and untreated GH through magnetic resonance imaging, comparing it with that of controls paired with normal GH. The methodology will be a cross-section study of cohort consequence of isolated of lifelong deficiency of growth hormone, divided into two groups: individuals with isolated growth hormone deficiency over 60 years old and their controls matched by gender, age, and social cultural status. The exclusion criteria will be disease that cause cognitive impairment, hypothyroidism, syphilis, HIV, 11B vitamin, and folic acid, pathology that may present brain loss, individuals who were unable to perform MRI without sedation, and MRI images with artifact that impeded to its evaluation. The study variables will be qualitative and quantitative as gender, age, and level of the education, anthropometric, weight and height, laboratory data, IGF-1, glycemia, insulin, lipidogram, free T4, TSH, VDRL, 11B vitamins, and folate and HIV. The evaluation of the brain structure will be carried out through magnetic nuclear resonance. A laboratory test will be carried out
at the University Hospital of Sergipe and the MRI carried out at CEMISE to neuroradiologists and sent electronicamente to the Clinical Hospital of Ribeirão Preto to be reviewed by teacher Antônio Carlos. Thank you. Ok. Então, vamos começar. Parabéns, Keila, pela apresentação. Vou pedir para a professora Carla começar, depois, se Francisco quiser também comentar. Oi, Keila. Que difícil, né? Fazer a apresentação em inglês. Mas vou te dizer que é um treinamento, né, que eu acho bem interessante. Né? Assim, eu tive a oportunidade de fazer isso em vida real, né? Apresentei num congresso da Endocrine Society, né? É um tema oral. E aí você chega lá, você acha que vai ser uma sala pequena, foi uma sala enorme. Era uma sala A, B e C, que dava 1.500 pessoas. E tinha um bocado de gente assistindo, né? Então, assim, esse é um treinamento que é interessante de ser feito mesmo, né? Lógico que a gente vai assistindo, e você assistindo o seu vídeo, você deve ter percebido, né? Vários e vários errinhos, digamos assim, de pronúncia, né? De a gente aportuguesar a fala, né? Do inglês. E não tem jeito, né? Isso é treino. É treinar e se preparar, né? Mas, assim, eu acho que assim, o mestrado está de parabéns por isso, né? Os seus slides são bem limpos, né? Desde o primeiro ao último slide, né? A sua introdução ligadinha também, introdução com objetivo, com metodologia, né? De uma forma geral, assim, tá bem casada, né? E eu acho que o grande desafio seu hoje, né? Não foi porque, na verdade, o que acabou apresentando mais ou menos, né? A aula que a gente tinha no seminário avançado passado, né? Ou seja, com alguns comentários que a gente tinha feito, mas não mudou muita coisa, até porque o trabalho ainda não foi desenvolvido. Então, você aprimorou algumas coisas do que a gente comentou. Mas o seu grande desafio hoje realmente foi apresentá-lo em inglês. Esse foi o desafio da noite, né? Não foi apresentar dado novo, que a gente continua esperando seus dados, né? E eu acho que você conseguiu cumprir o objetivo, né? Alguns erros eu já tinha visto, mas toda vez que eu ia gravar, novos erros surgiam. E aí eu disse, vai ter que ir algum mesmo com erro. E aí, eletronicamente, alguns outros. E assistindo agora que eu vi mais ainda. Não, com certeza. Mas esse foi o seu desafio de hoje, é isso que eu estou dizendo. Assim, por outro lado, você não andou, né? Assim, então, na verdade, assim, a sua aula é uma aula que já foi apresentada, que já foi corrigida, que já foi aprimorada, né? Então, o grande desafio, realmente, acho que foi apresentar em inglês, que é um treinamento que é importante, né? Isso eu estou te dizendo que pode ocorrer com você, o que ocorreu comigo, de você ser chamado em vida real para apresentar, né? Entendeu? Então, parabéns, viu? Obrigada, Carla. Professor Francisco, se quer comentar alguma coisa? Não, Helenilson. Boa noite, Keila. Parabéns pela apresentação. Eu sei que é difícil. Assim, apresentar em inglês, ainda mais eu acho fazer vídeo, talvez seja mais difícil do que apresentar assim em tempo real, né? Para quem é acostumado a fazer essas negócios em Instagram, deve ser mais fácil. Mas assim, eu tive que gravar também um negócio para abraço da semana da osteoporose. Era 3 minutos. Eu passei quase a tarde toda. Isso em português. Imagine em inglês, né? A pronúncia a gente vai ter mesmo, assim, o sotaque, algumas erros de pronúncia, mas assim, deu para compreender, entendeu? E assim, a metodologia do trabalho, assim, que já que não começou, não tem resultado, eu acho que está bem desenhado, né, o estudo. Agora é ver os achados mesmo, né? Parabéns.
Obrigada, professor Francisco. Acho que só complementar mesmo o que os colegas já falaram, é um desafio, também teria mesma dificuldade ou pior, e você cumpriu, né, esse desafio. Seu trabalho realmente está bem redondinho, né, Keila? Eu acho que não tem muita coisa a acrescentar. Gostei que não tem relação com a sua apresentação, mas o formulário no Forms, eu acho que facilita a nossa correção, né, para quem não abriu, acho que vale a pena, né, dessa forma, é uma sugestão para os outros. A gente pode preencher aquele formulário e enviar? Esse formulário, professora, foi a própria núcleo. De pós-graduação que mandou, porque acho que você já preenche ali e já manda. É melhor do que ficar no papel e depois escanear, não sei fazer o que e mandar. Foi a própria núcleo que mandou. Eu mandei quando eu mandei meu resumo. Ótimo. Então, acho que, mais uma vez, parabéns, né? Parabenizar você e ao orientador. Entendi. Hermínio, pode... Não só uma informação, né, Keila? O que é que você avançou do outro período para cá? Se você quiser, o que avançou, vou sumarizar em função da hora, é que o professor Antônio Carlos, que Francisco acho que conheceu lá em Ribeirão Preto, né, Francisco? Antônio Carlos dos Santos. Conheci, professor. Que é um grande neuroradiologista, então, muito ocupado, e ele ficou o seguinte, de dar as informações técnicas para Miriam Kraus, da CEMISE, para Miriam Kraus gravar exames de pacientes da CEMISE e enviar para ele para testar esse protocolo para ser realizado nos pacientes. Ele já fez isso semana passada, na sexta-feira passada, de sorte que Miriam deve estar mandando pacientes para eles, imagens dos pacientes da clínica, para que eles ajustem esses detalhes. Mas aí o que eu ia fazer reunião com eles, estou fazendo agora virtualmente, é que a gente, no 2021, não vai esperar a parte do LICA pela parte de ressonância, porque a gente fica esperando, pode lançar o LICA, que não precisa do equipamento, e ver, mas a ressonância, eu acredito que rapidamente a gente vai começar a fazer os primeiros pacientes. Tá ótimo, obrigada. E foi em inglês, né? Então, foram menos de 9 minutos do tempo. Tá joia. Parabéns, Keila. Vamos passar, então, para a Cíntia, né? Posso me apresentar. Aqui, né? Cíntia, seu microfone está mudo. Pronto, essa ligação está me ouvindo? Sim. Pronto, boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Não é aqui, não. Uma janela, né? Isso. Pronto. Todos conseguem ver os slides? Sim. Pronto, então vou começar. Boa noite a todos, meu nome é Cíntia, eu sou aluna de doutorado, professor Hermínio. O nosso trabalho é intitulado Avaliação Dermatológica de Indivíduos com Deficiência Congênita Isolada do Hormônio do Crescimento. A pele é o maior órgão do corpo. Não está passando? Cíntia, e outra coisa, está muito ruído no áudio da sua apresentação. Eu vou voltar. Melhorar porque muito ruído. Muito ruído? Muita interferência. E a apresentação está naquele papel. Né? Não está no inicial, não está naquela ampulhetazinha, né?
Ah, pronto. Eu vou solucionar isso, só um instante. Hum, acho que agora resolveu. Tá passando? Ainda Sim. tem muito ruído? Não, o ruído melhorou. Melhorou. Ótimo, ótimo. Pronto, então vou recomeçar, desculpem. Então, boa noite a todos. Meu nome é Cíntia, sou aluna do doutorado do professor Manuel Hermínio. Nosso trabalho é intitulado Avaliação Dermatológica de Indivíduos com Deficiência Congênita Isolado do Hormônio Crescimento. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela recobre toda a superfície corporal. Ela é composta por duas camadas, uma camada mais externa, que é a epiderme, e uma camada interna, que é a derme, que é onde estão alojadas todas as estruturas mais nobres da pele, como folículos pilosos, terminações nervosas e glândulas sudoríparas. E a pele ela tem funções de proteção contra a penetração de micro-organismos, desidratação, contra a radiação ultravioleta e contra danos mecânicos, e também tem funções homeostáticas, como a produção da sudorese, importante para a manutenção da temperatura corporal, e a produção da vitamina D, importante para a homeostase fósforo-cálcica. A gente pode observar que entre o eixo GH e GF1 e a pele existe uma relação íntima, principalmente pelo fato de o receptor do hormônio do crescimento ser expresso em todos os tipos celulares, mas nós encontramos receptores do IGF-1 nos queratinócitos da epiderme. Essa relação intrínseca entre o eixo GH e GF1 e a pele já é conhecida na literatura, e há alguns anos já se avalia isso. Um exemplo é esse estudo de 2001, que comparou indivíduos com deficiência isolada e não tratada do GH, indivíduos com deficiência tratada, de GH tratada, indivíduos com normais. Pronto, vou repetir isso aqui, desculpa. Então, indivíduos com deficiência do hormônio do crescimento não tratada, indivíduos com deficiência do hormônio do crescimento tratada, indivíduos acromegálicos e indivíduos do grupo controle com relação à sudorese produzida após exercício. E foi percebido que a deficiência de GH, mesmo quando tratada, ela não reverte totalmente a produção da sudorese, que é diminuída nos indivíduos com deficiência, e ela é aumentada nos acromegálicos. E é interessante notar que esse trabalho demonstrou também que as glândulas sudoríparas dos indivíduos com deficiência do hormônio do crescimento se encontravam em volume menor do que as dos indivíduos do grupo controle. Portanto, esse trabalho demonstrou que o eixo GH-IGF-1 ele desempenha uma função, um efeito tanto funcional quanto estrutural na pele, e também que as mudanças histomorfológicas da pele dos indivíduos com deficiência do hormônio do crescimento não são totalmente revertidas, mesmo com tratamento apropriado. O GH ele é liberado a partir do estímulo hipotalâmico, pelo hormônio liberador do hormônio do crescimento, que vai se ligar ao seu receptor na hipófise, liberando assim o GH, que vai se ligar aos seus receptores no resto do corpo, no fígado, músculos, ossos, coração e pele, determinando assim a síntese do IGF-1, que é o principal efetor do eixo GH-IGF-1. No município de Itabaianinha, nós temos um grupo de indivíduos que apresentam uma mutação no receptor do GHRH, na hipófise, e isso resulta na deficiência tipo 1B, em que esses indivíduos apresentam níveis baixos de GH e níveis quase indetectáveis de GF1, determinando que esses indivíduos apresentem um fenótipo característico de baixa estatura, faces de boneco ou de querubim, uma voz de timbre agudo e obesidade truncal. No nosso trabalho do mestrado, nós demonstramos que nós avaliamos as duas funções homeostáticas da pele, e nós demonstramos que não há diferença entre indivíduos do grupo controle e indivíduos com deficiência isolada do hormônio de crescimento em relação à homeostase fosforo-cálcica. No entanto, quando nós comparamos a questão da sudorese, nós percebemos que os indivíduos com deficiência isolada do GH eles apresentam a sudorese reduzida e alterada.
Em outro estudo anterior, nós demonstramos que esses indivíduos, eles também apresentam uma tendência, podemos dizer assim, a apresentar lesões cancerígenas na pele. Nesse trabalho foram descritos 3 indivíduos com câncer de pele. Um desses indivíduos, inclusive, evoluiu para o óbito. E esse número, atualmente, nós já aumentamos. Eram 6 indivíduos e, recentemente, nós diagnosticamos mais um que ainda não foi operado. Então, a gente ainda não sabe qual é o tipo do câncer de pele dele, mas ele vai ser submetido à cirurgia agora, dia 14 de dezembro. Então, nós demonstramos que a deficiência isolada do hormônio do crescimento, indivíduos com deficiência isolada do hormônio do crescimento podem ser vulneráveis ao desenvolvimento de neoplasias. O que é interessante que vai de encontro a dados da literatura, tanto indivíduos do grupo de Laron, quanto indivíduos do grupo do Itabaianinha, os dados demonstravam que eles aparentemente eram indivíduos protegidos contra neoplasias. E nós estamos demonstrando que, pelo menos os indivíduos de Itabaianinha podem ter uma fragilidade cutânea importante que possa até facilitar o desenvolvimento do câncer de pele. Portanto, nós ficamos com algumas dúvidas. Será que o eixo GH-IGF-1 ele pode afetar outras características da pele, além da sudorese? E também, será que a alteração do eixo GH-IGF-1 pode aumentar a prevalência de lesões cutâneas? A nossa hipótese é que a deficiência isolada do hormônio do crescimento pode afetar, sim, outras características cutâneas, e, inclusive, pode ter um papel no aumento da fragilidade cutânea e facilitar a ocorrência de lesões, lesões cutâneas gerais e lesões cutâneas cancerígenas. Dentre os nossos objetivos, o objetivo principal é fazer uma avaliação das características dermatológicas dos indivíduos com deficiência isolada do hormônio do crescimento. Especificamente, nós pretendemos fazer uma avaliação não funcional de algumas características da pele desses indivíduos e fazer avaliação de uma pesquisa das lesões cutâneas gerais e as lesões cutâneas cancerosas nesses indivíduos. Nós vamos fazer um estudo transversal. Nosso grupo deficiência isolada do GH vai ser composto por indivíduos que são portadores da mutação, e o nosso grupo controle vai ser com indivíduos da mesma região, pareados por idade e sexo, com indivíduos do grupo deficiência isolada de GH, e que não sejam portadores da mutação. Nós vamos excluir indivíduos que usam glicocorticoides, que fazem terapia do hormônio, reposição com o hormônio do crescimento, ou que usam algumas outras drogas que poderiam levar à confusão na avaliação dos resultados. Nós vamos avaliar algumas características cutâneas, que são hidratação, conteúdo lipídico, a perda cutânea transepidérmica de água e o pH cutâneo, e vamos avaliar também a ocorrência de lesões cutâneas, tanto lesões gerais, lesões fotossensíveis e lesões cancerosas. Para avaliar as características da pele, nós vamos usar as sondas do aparelho Corage-Casaca. Essas sondas serão corneometer, que mede o nível de hidratação da pele, a sebometer, que mede a quantidade de lipídios na superfície cutânea, o skin pH meter, que avalia o pH cutâneo, e a tiometer, que mede tanto a perda transcutânea de água quanto a temperatura da pele. Além disso, esses indivíduos também serão submetidos a um exame dermatoscópico, no qual nós pretendemos avaliar a incidência, a prevalência de lesões cutâneas gerais, mas nós pretendemos principalmente avaliar as lesões pré-cancerosas e cancerosas, e claro que se nós encontrarmos indivíduos com lesões sugestivas de câncer de pele, ou outras lesões que necessitem de mais estudo, esses indivíduos serão submetidos à biópsia cutânea e serão encaminhados para acompanhamento no ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário. Nós vamos utilizar para análise o software SPSS19, nós vamos avaliar as variáveis de acordo com a sua distribuição, então as normais e as não normais, e nós vamos usar o teste de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov para
o teste de normalidade. E era isso que eu tinha para dizer hoje. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada, Cíntia, e parabéns mais uma vez pela apresentação. Você ocupou o seu tempo, né? Foram praticamente 10 minutos, 9 minutos e meio. Eu vou deixar os dois professores colocarem as questões. Eu acho que tem pouco a acrescentar. Então, vou começar com o professor Francisco, pode ser? Pode ser. Então, Cíntia, parabéns pela apresentação. Eu acho pelo desenho do estudo. Assim, você apresentou com propriedades, assim, soube da entonação, dividi bem a sua apresentação, introdução, descreveu bem, já que você quer apresentar aqui a metodologia do seu estudo. Eu acho que ficou bem clara a metodologia, você descreveu bem o tipo de estudo, como vai ser os critérios de inclusão e exclusão, quais são os itens que você vai parear, que eu acho que isso é muito importante, né? Que é com pareamento aí que os seus testes estatísticos vai ter poder, né? Porque aí você vai saber o que você está comparando. Você está comparando laranja com banana, você está comparando laranja com laranja. Isso é muito importante. E assim, para o estatístico, né, ele diz assim, que o teste estatístico não é para ser desenhado quando está com resultado, né? Assim, é muito importante isso daí. Eu acho que você foi a única que apresentou os testes estatísticos que vai aplicar. Eu acho que, é como ele falou, está bem delineado o seu trabalho, eu acho que está bem conciso. E, assim, o mais que me deixou feliz é a sua evolução como aluna que eu acompanhei, e agora, assim, se falou com bastante propriedade, bem clara, os slides muito bem claros, só parabenizar e boa sorte aí no seu desenvolvimento do seu projeto. Professor, muito obrigada. Cíntia, Obrigada, Francisco. parabéns. Parabéns por sua apresentação, né? Isso aí, veja como a gente sempre cresce, né? Então, assim, você hoje é a única que é aluna de doutorado aqui do grupo, né? E realmente apresentou como quem já passou por um mestrado, né? Então, seu trabalho, os slides estão limpos, estão claros, a apresentação, né? Uma apresentação bem pontual, apresentando o que é importante, né? Então, assim, de uma forma geral, né, sua aula foi muito, muito boa. Obrigada, professora. Fazendo jus, né, ao que a gente, ao que eu te acompanho ao longo do tempo, né, então não esperava que fosse diferente, você está de parabéns. Eu tenho um comentário único com relação ao penúltimo slide seu, né, que você apresenta as lesões, né, numa tabela que eu achei aquilo ali, acho que aquele slide não estava na apresentação passada, tem algumas coisas que você mudou um pouquinho, né, eu achei que a parte, principalmente das sondas que você vai colocar, ficou bem mais claro nessa apresentação do que na apresentação anterior, né? Você colocou cada um, botou aquele desenho com as 4 sondas e o que vai fazer ali, isso aí está excelente. Então, foi uma coisa que também você arrumou, e arrumou esse final. E eu achei ótimo aquela planilhazinha que você colocou com as lesões benignas, malignas. Agora, quando você abre o final, você cobre as lesões malignas. Certo. Né? E eu que ainda estava olhando, comparando as lesõezinhas, porque achei interessante e não conhecia, né? Aí, nisso aí, quando você cobriu logo as malignas. Então, assim, é um detalhe pequeno, né? Mas que quando você abrir a apresentação, não abre em cima, entendeu? Cobrindo a tabela, até porque a planilha está muito explicativa. Então, enquanto aparecer ali, deixa ali, aparece do lado, vê como é que você faz para colocar, ou coloca no slide em sequência, né? Certo. Mas, assim, só isso, estamos esperando também pelos seus resultados, né, para poder caminhar, mas, assim, de qualquer forma, né, a sua aula já foi muito boa no seminário passado e você conseguiu arrumar e deixar melhor para esse seminário. Parabéns. Obrigada, professora. Eu vou corrigir esse detalhe, desculpe. Eu acho que fechamos com chave de ouro. Cíntia, mais uma vez, parabéns. Eu não tenho nada a acrescentar. Sua apresentação foi perfeita. Gostei bastante. Obrigada, professora. Professor Hermínio, você quer comentar alguma coisa? Eu vou aproveitar, porque a gente está com menos tempo para se encontrar.
Cíntia, no slide, quando a gente coloca as características fenotípicas da deficiência de GH, o seu slide estava certo na época do doutorado, mas o slide do seu esposo hoje, que não fala sobre a pele, está melhor, está mais moderno, está mais atualizado, porque acrescenta a pele precocemente enrugada como uma característica fenotípica importante da deficiência de GH. Então, Pronto, como se vou trabalha modificar. sobre pele, a gente vai aprendendo com o tempo, e eu sempre lembro aos estudantes que me interessa, assim, tudo interessa, mas o que me interessa mais não é a versão antiga, é a versão mais nova, porque a versão mais nova, por definição, é melhor do que a antiga. Então, em todas as aulas, acho que a Eleni deu uma aula lá em Liga, né? A gente colocou, então, baixa estatura, as características fenotípicas importantes de uma deficiência de H genética, física, no exame físico. Baixa estatura, face de boneca, voz de timbre alto e agudo, obesidade truncal e pele, que a melhor definição é precocemente enrugada. Certo. Viu? Vanderlan falou fina, a pele precocemente enrugada, que é o que a gente olha, e vê isso mesmo em pessoas jovens. E aí a gente desenvolve o conceito que o GH, isso é uma coisa que vem à lógica do tempo, se ele é crítico para a altura, Lenildo, ele tem que ser crítico para o revestimento do corpo. E ele é crítico para a pele. Então, nossos slides, quando a gente falar, essas são as características fenotípicas básicas, importantes na deficiência de H. Colocar a pele. Tá certo. Viu? Outra, colocar ali, porque, inclusive, puxa a ênfase para... Mas isso aí, sem qualquer assunto, especialmente no seu, que é, quer dizer, a pele. Só um outro detalhe, quer dizer, que a gente não contradiz, a gente diz o seguinte: nossos pacientes são aparentemente protegidos de câncer de mama, de colo, de próstata, dos cânceres mais comuns, e tem uma susceptibilidade ao câncer cutâneo. Né? Certo. Então, o que vale para o pulmão, para a mama, para a próstata, nós não temos registro desses casos em 26 anos de acompanhamento. Então, eles têm uma proteção. Não é absoluta, como se diz, e deve ser verdade, na síndrome de Laron, mostrando que os dois modelos não são iguais, eles têm diferenças e têm semelhanças. Então, é isso. Outra coisa que eu queria aproveitar o momento é convidar todos os pós-graduandos para as reuniões das terças-feiras, que chamam Tópicos Avançados em Endocrinologia. Se as coisas evoluírem como estão evoluindo, inclusive isso vai ser parte da disciplina da pós-graduação. Porque nesses tópicos avançados, ainda que o assunto pareça distante do pós-graduando, nunca se sabe, na hora da discussão, se ele não pode aproveitar, não é, uma palavra, um conceito, não é, dado por um eminente professor da área. Então, essas reuniões são às terças-feiras, os docentes da disciplina, todos estão participando. Por exemplo, eu comecei dando uma aula sobre Itabaianinha, uma revisão geral sobre Itabaianinha. Não foi, Eleni, acho que assistiu. Achei gravada. Né? Mas eu não sei se os pós-graduandos assistiram, né? Por isso que a doutora Nathalie, né, que é a nossa coordenadora, né, Francisco? Ela está convidando os pais, eu sei que mas o horário passará a ser, no próximo ano, de 8h15 às 9h, e ninguém vai deixar de trabalhar, mas se deixar esses 45 minutos, a ideia é que seja para os pós-graduandos. E a gente tem que convidar o professor Pedro, não é?
talvez para participar disso, ou uma reunião, que eu convidei para essa reunião nossa, mas ele não pôde, para que a gente apresente esses dados para ele, que será a nossa pessoa na dermatologia, para a gente apresentar isso, ou numa reunião desse tipo, não é, que nós concluiremos essa reunião dia 18 de dezembro, não é? 18 não, né? Dia 14. Vai ter agora dia 7 também a professora Carla Freire, e depois no dia 14 o professor Francisco, lá de Ribeirão Preto. Então, convidar todos para tentar, dentro do possível sempre, estarem presentes online, de preferência online, para não atrapalhar a agenda, porque é um esforço de crescimento conjunto. Obrigado a todos. E agradeço, sobretudo, aos professores, a Francisco, Carla, Helenilde, né, a gentileza, no fim de ano, véspera de Natal, participar dessa noitada. Obrigado a todos.